Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Assim Pode. Obrigado pela sua audiência. Não esquece de dar um like na nossa página, ir até o Instagram, começar a seguir assim. Hoje, gente, a gente vai ter aqui a ilustre presença de uma pessoa que ela não é só uma grande artista, ela é uma grande amiga. Ela, enfim, faz parte da nossa família há muito tempo. Thalma de Freitas, cantora, compositora, atriz. Ela vai falar de tudo que ela já fez aqui, muito bem feito, é uma pessoa maravilhosa. Indicada ao Grammy. Indicada ao Grammy, eu ia falar isso depois, porque isso é importante, porque a gente se orgulha muito, todo brasileiro se orgulha quando a gente tem um artista que é indicado ao Grammy. E hoje a gente vai conversar sobre a carreira dela, né? É uma titular nossa da Assim Fiada há muitos anos, parceira. Família toda, né, Thalminha? A Seja família toda. bem-vinda, Thalma de Freitas. Muito obrigada, Marcel. Marcela, boa tarde. Boa tarde. Marcela. Ficou por último. Aqui a amizade aqui é acima de tudo. Então, teremos um papo entre amigos. Que é a melhor coisa, né? Você poder estar entre amigos, conversar entre amigos, dar risada entre amigos, falar bobagem entre amigos. Thalma, Falar ainda... de coisas sérias também, entre amigos, porque, né? Sim. Não, tem coisa Esse meio séria, complexo tem que a coisa gente séria. vive. E você hoje está chegando numa data muito especial, porque a gente tem aqui uma coisa para mostrar. Não, tem duas. Primeiro, a caneca verdade, nova. Pessoal, temos uma caneca nova. É nova? Em homenagem a Thalma. Saúde, viva. Homenagem Caneca nova. Viva sim. A gente tinha que botar alguma coisa com álcool. Não, então, eu ia falar, não tem vodka Já aqui dentro, tem fingi água, que é né? Mas álcool, tudo bem. pelo menos. A Olha, gente finge, aí quando tiver falar no meio assim, do no meio do podcast, a gente gente já fica assim. será que a gente essa segura a audiência? Essa conversa não vai prestar, meu Deus do céu. E a segunda coisa, Marcel Godoy, o que é? A segunda coisa é que tem pauta. Eu só não prometo que eu vou seguir. Eu já vou avisando. A Tatiana teve todo o trabalho de colocar... A nossa tem até um negócio produtora. personalizado, gente. Aqui, ó. A gente fala que o nosso podcast é sem roteiro. Acho que não estava dando muito certo, né? Porque se ela apareceu com um roteiro para nós... Olha, eu não sei o que isso diz sobre a nossa O que isso atuação. significa? A produtora resolveu trazer. Quando Não, a- impresso, assim, Você na viu? sua frente, para ser bem sedutor, para Tem que vocês seguir, usarem. tem que Não. seguir, Então a gente viu? tem 5 minutos, já estamos em 5 minutos? Quando Ainda a, não, né? quando a assessora distribui Breve. isso no dia, falou, hoje né, tem pauta. Seu, opa, porque a coisa não tava O boa. negócio ficou sério agora. Ó, Vamos levar a sério agora, Mas porque assim, falando eu estou muito me sentindo... sério, a presença da Thalma aqui é um orgulho enorme, Thalma, porque a gente, independentemente da nossa relação de amizade, a nossa relação familiar entre as nossas famílias, né, os nossos pais, artistas também, com uma carreira tão maravilhosa, o tio, Nossa Senhora, né? Sem falar, o homem do choro no Brasil, Sim, né? sim. Uma carreira assim... Laércio de Freitas. Laércio de Freitas, né? O tio, é que a gente... Né, A gente tá tio, numa muita intimidade, Tá, gente. Mas tá. aos poucos a gente bota a legenda. a gente vai saindo disso. E a Thalma é uma artista, Marcel, que é, assim, não é por nada, né? Mas ela uma artista completa, Thalma. Eu tenho, assim, um enorme orgulho de ser sua amiga, de falar, eu sou amiga da Thalma. E tietar você como artista também, porque ao longo de todos esses anos que a gente convive e se conhece, eu pude ver de perto o quão dedicada você sempre foi para sua carreira. A sua vida sempre foi a sua carreira e a sua carreira sempre foi a sua vida. Sim. A gente sabe onde uma coisa começa e a outra termina. É. E tudo atuando, premiada como atriz, premiada como intérprete, premiada como compositora. Sim, como então, letrista. assim, como letrista. Então, é uma carreira muito, muito, muito sólida, de muito sucesso. Então, a gente tem, assim, um orgulho muito grande de ter você assim como nossa primeira convidada, né, Marcelo? Artista, nossa, ser Verdade, primeira Thalminha. artista que vem que aqui bênção. a brilhantar o Assim Pode, tinha que ser você, Thalminha. Ai, Primeiro agradeço. programa que a gente recebe uma artista que não é só uma profissional da área do direito autoral, né? Porque a gente tá É verdade, até a gente então... começou, na verdade, Não.
trazendo colegas da nossa profissão, Sim, do sim. nosso meio, para falar de direito autoral. Super importante. Sim, mas a gente sempre quis trazer, estava no nosso projeto, trazer artistas. E você abrir esse quadro, você já botou a barra lá em cima, mulher. Agora, Mas né? eu acho que vocês têm toda a razão de me chamar. Assim, Com agradeço estar aqui, agradeço o convite. Acho que vocês vão fazer mais que obrigação de vocês. Porque a Marcela sabe que eu tenho a vida inteira de artista e que recentemente, especialmente nos últimos 2 anos, eu comecei a me formar em direito autoral. Ai, que Justamente, eu entrei pro maravilha! MCT da Guta Braga, que é o Sim. Music Copyright e Tecnologia. É, Entrei no grupo do WhatsApp, entrei no curso. eu já dei aula pra eles. Eu Não, tenho, eu tô é. sentindo sua falta. Eu fiquei pensando esse ano, Eles me tiraram de lá esse ano. Não, é que é muita Vou gente. falar pro Guta, por favor, Não, né? graças a Deus, é muita Volta gente, com o meu muitos painel, que ele é profissionais. importante. São super importantes, acho que vocês têm que estar lá, nós todos temos que estar lá, porque Dei essa muitos anos aula lá. transição de ser simplesmente, né, que não tem nada de simples, mas assim, de ser artista para virar empresária da música, isso para aí. entender o negócio da música, foi um salto quântico na minha vida. Então faz todo sentido eu estar ocupando lugares como esse Olha. aqui, porque é aonde o trabalho realmente acontece. Principalmente na música, para mim sempre senti como um hobby. Eu chegava a dizer isso, falava, não, gente, é meu hobby, as pessoas achando que eu estava de sacanagem. Eu falava, não, é porque eu não estou ganhando dinheiro, então é hobby. Se eu não estou fazendo as minhas contas, é hobby. E aí chegou uma hora que eu cansei de não trabalhar com música. E lembra, eu não Sim. gosto de trabalhar com música, eu gosto de fazer música, eu gosto de performar, mas não gosto de trabalhar com música. E isso mudou. Isso, graças a Deus, nos meus 50 anos, tipo 37 anos de carreira, mudei. E me fez muito bem e me abriu os olhos para entender o quanto outros colegas que são artistas e que se dedicam 100% para a criação musical ou para performance, né, para interpretação, precisam também entender o negócio. Até para poder dirigir a sua carreira, autogestar, é você fazer um planejamento de médio, longo prazo. Você saber quais são os talentos que trabalham contigo para poder gestar essa carreira, porque ninguém faz nada sozinho, é um trabalho muito coletivo. Quando o artista não sabe do trabalho, todo mundo sai prejudicado. Perfeito. A cena sai prejudicada, a carreira do artista sai prejudicada. Enfim, a gente precisa falar sobre isso, temos 1 hora. Olha que maravilha, você- tá minha nota 10. Já começou fazendo um golaço, porque uma das bandeiras mesmo que a gente sempre teve na Sim é justamente essa preocupação. Não importa se você é um artista completo no sentido de ser um intérprete e um compositor, ou se você é só um compositor, só um intérprete, mas essa importância que tem de se interessar, de entrar no assunto, entender sobre gestão da sua própria carreira, no nosso negócio, entender sobre os direitos autorais, porque são muitos contratos que são feitos com editoras, com gravadoras, com prestadores de serviço, tanto para interpretar quanto para criar, né? Existem muitas cláusulas, um juridiquês enorme aí, que é evidente que não se faz necessário você ser um expert e ter um profundo conhecimento, mas se você tiver um conhecimento básico, se você souber ler e interpretar um pouco do seu contrato, você vai saber para quem pedir ajuda quando você tiver alguma dúvida. E isso a gente precisa informar, né? Isso a gente precisa ter a sensibilidade de entender que a natureza do artista é criar, é estar no palco, o sonho do artista é prosperar com a sua arte. E a gente que cuida do burocrático, não precisa se colocar na condição, não, faz o seu que eu faço o meu. Não, você faz o seu, mas deixa eu te mostrar como a gente faz o nosso aqui, para você entender se você precisa andar com as próprias pernas. Então eu fico assim, a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê, e que legal ouvir isso de você, porque realmente para mim é uma novidade, eu não sabia disso, né? E fico muito feliz de saber que você teve essa iniciativa dentro da tua vida profissional,
Porque você, inclusive, você vai influenciar outros artistas, né? Assim espero. É, Você é. não sabe, mas a Marcela, meu Deus do céu, né? Eu tô há anos assim, fico pegando, manda ia mensagem falar de isso. madrugada. Eu tive uma ideia, o que que você acha disso? Faz aquele áudio, 3 minutos e meio. Desculpa o podcast, mas. E aí, várias questões, porque é muito complexo. Isso é muito complexo. legal É muito mesmo. complexo mas você precisa ter clareza e você precisa de ajuda. Não não dá tem pra como. fazer Não sozinho. dá para fazer sozinho. Eu lembro, durante a pandemia, né? A gente Uhum. trocava, era muito Nossa, engraçado. gente, eu tava A com gente tempo. fazia... Vocês faziam uma terapia Nossa, em não tem dupla. noção. Foi Você não sobre- terapêutico, tem foi noção. mesmo. Foi muito legal. Mas eu fico muito feliz e eu gosto, assim, quando você fala, porque eu pouco acompanhei esse momento na pandemia. Da virada de dessa chave. virada de chave, porque é onde a gente trocava muito nesse sentido, Sim. né? E você sempre teve, Thalma, que eu acho louvável demais, essa preocupação em querer formar as pessoas para essa finalidade de Sim. ser o artista, mas na sua visão, quando você faz essa virada de chave, o artista como um ser completo, Sim. no sentido de compreensão da sua linguagem artística, mas tão importante quanto da gestão do próprio trabalho. Exato. Então eu me lembro que você vinha, mas Cris, né? Guigui. Guigui. Gente, não, né? Intimidade, Calma, pode. intimidade. Aí, assim, Eu falei que eu não ia dizer isso, né? A Não primeira durou coisa. 10 minutos. já aguentou logo. Mas o lance, assim, como funciona isso? Como funciona aquilo? E sempre... E aí é onde você também precisa estar cercado de pessoas que estão dispostas a dizer como funciona. Sim. Porque existe muita... eu acho que muito dessa carência se dá no sentido de que os facilitadores se aproveitam, né? Os de um- facilitadores, os aproveitadores. eu aqui escolhendo palavra, né? Delicado assim, assunto. né? Não, mas Tem muita gente, os guardiões do conhecimento muitas vezes te impedem de saber porque lucram com a sua ignorância. Exato. Em tantas instâncias e no meio artístico não é diferente. Então, você tem realmente que conhecer todos os passos. E é muita coisa. Uhum. Isso que você falou de estar cercado de pessoas que a gente não faz sozinho, eu acho que o segredo maior é justamente você estar cercado de pessoas que estão trabalhando com você, mas ao mesmo tempo provendo para você as informações necessárias sobre o trabalho que desenvolve. Sim. De tal maneira que, se você precisar fazer sozinho, ou se você precisar entender alguma coisa que está acontecendo, você tem elementos para isso. Sim. Até Sim. porque Então, eu acho que o caminho é meio esse o artista mesmo. ele precisa de inúmeras engrenagens, né? São muitas as engrenagens. E então, e é claro que ele não vai conseguir ser um polvo que abraça tudo, mas precisa ter o conhecimento, precisa procurar saber realmente como as coisas funcionam, para ele tomar as decisões dele pelo menos com um pouco de consciência, sem ir na opinião alheia, né? Às vezes a gente precisa ir Ou ir no ouvir alguém, achismo, ou ir no né? achismo. A falta de conhecimento traz muito prejuízo para a vida como um todo. A bem da Uhum, verdade é essa, né? uhum. Às vezes você passa só uma vergonha, mas às vezes você gera um prejuízo grande para você por não saber. Mas vamos falar da artista. É isso que eu ia falar. Vamos falar Eu da acho que artista, agora a gente porque tem a que gente entrar tem muito aqui, ó, assunto. porque No isso é roteiro muito tem legal. roteiro. Mas antes de eu entrar no É roteiro, eu muito preciso fazer legal. uma pergunta para a Thalminha, para ela, porque a Thalma, como ela é uma multiartista, né? A gente precisa, eu tenho essa curiosidade, tá? O que foi melhor para você, o que tem sido ser cantora, ser atriz, ser compositora, ser letrista? O que te fascinou mais ou é de tudo um pouco? Porque a gente já vai entrar, depois que você tiver essa pergunta, sobre o seu disco, né? Sim. O disco Sorte, né? Você vai contar pra gente como tudo começou, Sim. porque, pelo que eu me lembro, sei lá, acho que com nossos 30 anos de amizade aí, começou como cantora. Né? Assim. Pelo menos profissionalmente. Então, engraçado, começou meio tudo junto. Eu tenho, né? A gente não vai botar o astróloga aqui Eu para não adoro uma complicar um astrologia. pouco mais, mas assim, eu tenho um Mercúrio muito bonificado, assim, ele é muito, Mercúrio em Gêmeos e tal. Eu realmente faço de tudo, tenho interesse por tudo. Com 12 anos, assim, filha do maestro Lécio de Freitas, pianista, arranjador, compositor, maestro, ícone da música brasileira, então eu nasci na música.
E cresci cantando e dançando e gostava de cinema, gostava de atuar. Então eu ficava criando musicais na sala de casa enquanto criança. O papai tocava, a gente ficava cantando, e aí cantava, dançava, aí tinha uma história que estava acontecendo. Então sempre foi um contar a história com todas essas mídias, mas em casa, na sala de casa. Com 12, vendo o meio artístico, ouvindo os meus pais sempre reclamando de dinheiro, porque não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Eu escolhi fazer teatro musical. Eu gostava da ideia de trabalhar no teatro, porque tinha uma regra, tinha um horário. Você chega cedo, dá 11 horas você saiu do trabalho, não é varar à noite tocando no bar, né? Porque você quer ser cantora, você começa tocando na noite. Eu não queria essa vida de cantar na noite. Até cantei com o Mauro Tatini. A gente tinha uma banda, mas era de amigos. Eu gostava de fazer teatro, então eu comecei modelando em São Paulo, porque é uma grana rápida, e fazendo teatro musical. E fiz durante anos. Aí o teatro musical me levou para a televisão e a vida com meu pai manteve o meu trabalho como cantora. Que aí na música eu cantava com meu pai, aí né, cantava com as pessoas, mas eu fui para ser atriz. Eu escolhi ser atriz por conta das dificuldades da carreira de cantora, que eu sabia que existia. Sabia que eu não sabia a parte do business, e o pouco que eu sabia eu não gostava. E até fazendo musical com a Cláudia Raia, no Rio de Janeiro, 2004, eu assinei com a Sony Music. Lembra que eu fiz aquele disco? Lógico. Max de Castro produziu e tal. E eu continuei não gostando do business. Não foi um bom business para mim. Foi onde eu aprendi as dificuldades, porque a gente ficou meses negociando o contrato. Então, a minha advogada na época, Luciana Rangel, me explicou muito sobre a gente leu o contrato diversas vezes, ela explicava, ela queria que eu soubesse o que eu estava assinando. Perfeito. Porque ela entendia pela minha postura que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E ela não queria deixar eu me prejudicar. E, enfim, o projeto não deu muito certo. Eu não fui prejudicada financeiramente, foi ótimo, mas me deu uma clareza de que eu realmente era muito difícil para mim trabalhar com música. Gestar a carreira, ter um time, ter um empresário, ter um produtor. Eu não tinha. Eu tinha meus pais, eu tinha o meio artístico todo, toda a cena da música. Então, a minha carreira de musicista é absolutamente orgânica, sustentada pelo meu trabalho como atriz. No teatro e depois na televisão. Sim. Então, as veio mais ou menos dificuldades que a gente tudo junto. enfrenta mesmo, né, no mundo artístico. É impressionante como a gente escuta histórias similares, né? Mas assim, nesse gancho, você acha que com o passar dos anos, porque assim, você teve uma participação numa novela da Globo, você fez filme em cinema, né? Você teve a indicação do Grammy, que eu quero que você fale. 14. Eu fiquei 14 anos no CLT da Rede Globo. Então, isso de uma certa forma, a considerar que é a emissora com maior audiência no Brasil, isso é inegável há muitos anos, a top 1 das novelas. Sim. Isso, de uma certa forma, te dá uma projeção nacional, né? Eu brinco que eu dava carteirada com o seu nome. Você aparecia na tela falando, minha amiga, viu? O pessoal frequenta a nossa casa, foi mal. Mas era verdade, a gente dá carteirada, tem né? Tem que dar carteirada mesmo. Carteirada e de uma certa forma, isso fez com que você não abandonasse, mas você desse prioridade para a carreira de atriz naquele momento? Foi. Profissionalmente, sim. Tanto que eu já fui muito xingada pelos meus amigos, colegas e fãs, que você não lança disco, você só participa do disco dos outros. Rapaz, porque eu fui ver te cantar, só um parênteses, eu fui te assistir cantar, eu não lembro em que lugar, foi em 2003, 2002. Rapaz. Não, é sério. Canta, essa moça canta, viu? O negócio é sério. Não é? E eu falei, cara... Quem me ensinou sabia. E depois te vendo ali na televisão, atuando... Ela sempre foi uma grata surpresa, né? Porque a gente não ficava sabendo na véspera das coisas. De repente a Thalma tava numa novela, em 2, em 3, em 4. A Thalma tava com um produto. Mas eu me recordo isso, que quando você ficou atriz, vamos dizer assim, a sua parte como cantora
ficou meio Ficou, parada, olha, né? eu fiquei uns 10 anos, que esse disco da Sony foi 2005. A Orquestra Imperial, que era o meu grande veículo como cantora e intérprete, começou em 2002. Então, entre 95 e 2002, eu fiz muito pouca música. Eu cantava com o Zé Ricardo, fazia backing vocal no show do Zé Ricardo. Tinha uns amigos que cantavam e tal, e cantava com meu pai, basicamente. Tá. Mas fiquei bem dedicada ao trabalho de atriz, porque era o que realmente estava dando certo, sabe? Eu tinha, né, eu só precisava, eu era, né, funcionária, me chamava, eu passava no teste, pegava o roteiro, tinha que estudar em casa, chegava lá e ia trabalhar na produção de alguém. Sendo que, como cantora, a sua produção é toda sua. Você é a produtora executiva, você é da diretora, diretora artística, escolhe, sabe, casting, escolhe os músicos, ensaia os músicos, né? Era uma coisa que eu não sabia fazer. Eu não sabia fazer, eu não tinha quem fizesse por mim. Então eu fiquei, no final dos 90 início de 2000, eu realmente dei uma parada. E aí começou, quando veio a Orquestra Imperial, que aí eu comecei a cantar. Até era engraçado, porque no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tudo bem, né? Todo mundo me conhece, a filha do Laércio. No Rio de Janeiro, as pessoas ficavam falando mal de mim, achando que eu era uma atriz de televisão que estava tentando entrar para música. Mas imagina, por que vocês chamaram essa atriz, tanta cantora nesse mundo, vocês chamaram essa atriz? E aí eu olhava para ela e falei, você não assistiu o show agora? Você não viu, assim? Você não viu o que estava acontecendo? Tá bom, tudo bem, licença. Mas aí com o tempo, né, meu talento foi reconhecido e tal. Até eu 2005, eu fazer o disco com o papai, o Bebeto Castilho e o Wilson das Neves, que é aquele EP que tem Tranquilo, tem Cordeiro de Nanã. E aí é que a minha carreira, como eu virei, assim, cantora, existe a cantora. Mas demorou mesmo para pegar. Porque é natural, né? Quando a gente tem, querendo ou não, naquela época você teve uma fase em que você ficou muito evidenciada pela figura da atriz. Aham, Né? sim. E tem isso, né? Existe até hoje existe um pouco esse preconceito, "Pô, mas a pessoa é atriz, mas se meteu a cantar." Eu acho uma loucura É uma que as pessoas maluquice ficam isso. perguntando diz que eu tenho que escolher. E eu falo assim, Não. Gente, atriz completo, como atua, assim? canta, compõe, né? Compõe, escreve, poxa. Não Ou tem que existe escolher, isso. ou você tem que saber o que você gosta mais. E eu falo, gente, eu sou uma intérprete da voz, não importa a mídia. É isso aí. Para mim, a minha comunicação como artista, também que você falou de no artista ter sua linguagem, né? A arte é uma linguagem. Interpretar, ter a sensibilidade, ter o canal aberto mesmo para música, né? A gente aqui da família de música, a gente sabe que às vezes a coisa te arrebata. Ela simplesmente acorda de madrugada com canções. Eu estava fazendo uma playlist das minhas voice memos, só coisas que eu fico cantando para não esquecer. Tem tipo 1h30 de coisinha de 2 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos e meio, de 1 minuto e meio, um monte de coisa que você fica recebendo. Como é que você fecha esse canal em prol do mercado? Isso não faz o menor sentido. Sem dúvida. É só quem não é artista que faz esse tipo de pergunta. Mas é isso mesmo. É até difícil a gente compreender, porque a gente também, né, foi criado no meio artístico, porque a nossa família é toda de artistas, e a gente tem uma sensibilidade totalmente diferente Então, às vezes, a gente fica meio... Nossa, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? Porque para nós é natural, mas para o resto não é. Mas eu queria comum destacar isso. um ponto assim, que independentemente, né, e aí conectando com o seu talento mesmo, Thalma. Porque mesmo você colocando as coisas, né, assim, então você trabalhou por 14 anos na Globo como atriz e tal, mas assim, o seu trabalho como atriz também foi um trabalho muito marcante, muito importante. Sim, né? sim. A sua passagem pelo cinema, cara. Eu queria até que você falasse um pouco. Não, vamos matar as curiosidades que todos têm. Porque Primeiro, a gente fica muito focado nessa coisa.
a televisão, Que é muito que impacto, né? e é o comercial, mas a arte também, a interpretação lá no cinema, no Sim, teatro musical, que sim, no seja, teatro musical que eu mais fiz, é onde tá ali também toda Essa linguagem, essa né? linguagem, essa Expressão expressão mais artística, artística, mais é. pura, né? Eu Vamos dizer tive a assim. honra de fazer parte do elenco de Filhas do Vento, Né? dos Joelzito Araújo. Foi um filme que ganhou, todo o elenco ganhou o prêmio em Gramado. E é um filme muito marcante, porque, né, o Joelzito ele já tinha feito A Negação do Brasil, que é o documentário, né, sobre a negação da negritude na televisão brasileira, e aí esse foi o filme dele de ficção, com um elenco majoritariamente negro, seu Milton Gonçalves, Dona Léa Garcia, Dona Ruth de Souza, eu, Thaís Araújo, quem mais? Ai, tá me sumindo o nome da atriz maravilhosa, inclusive. Enfim, um elenco excelente. Zósimo Bubu estava no filme. Maria Seiça. Maria Seiça estava no filme. E a gente fez um trabalho belíssimo em Minas, no interior, né, de Minas. E uma história muito singela, muito sensível sobre família, né? Dona Ruth fazia interpretava uma atriz conhecida que tinha sido expulsa de casa pelo pai porque não entendia esse arrobo dela como uma artista, né? E aí quando ela falece, ela se reencontra com a irmã, né? E é sobre mulheres. É muito, muito precioso esse filme. Eu fiquei. Foi um dos que Foi um você mais grande gostou. marcante, foi muito marcante. Eu acho que assim, eu não fiz muito cinema, né? Então, esse filme e o Xangô de Baker Street Sim, também. também foi muito bom, assim, que aí eu era cantora, fazia uma cantora, né? Então já conseguia me expressar como cantora no filme, isso Você sempre ajuda atuou muito. com aquele ator português, não era? Como era o nome O Joaquim dele? de Almeida. Bonitão, assim, Joaquim meio de galanzão na Almeida época. e a Maria de Medeiros, que é minha amiga Maria até de hoje. Medeiros, é verdade. Sim, o cinema. Eu gostaria de fazer mais cinema daqui para frente. Eu gostaria de produzir, inclusive. Porque Você é tem. uma ótima contadora de Eu histórias, Thalma sou, de Freitas. né? É sim, gente, eu sei, porque eu sou escritora, vocês sabem, a gente já trocou muitas figurinhas Sim. sobre Eu tenho muitas roteiro e etc. histórias Completamente, fora ela da não para de criar, casinha. é um negócio maluco. Não, eu sabe que eu gosto muito, meu respeito. Adoro. Não, é porque eu não, como é a palavra para isso? Consumo é a palavra. Eu não consumo comunicação de massa, né? Eu não assisto televisão, eu não leio jornal, eu não ouço rádio, e principalmente com informação, com entretenimento a gente vai, mas assim, informação não é uma coisa que eu tiro dos veículos de comunicação de massa, porque desde muito jovem eu entendi que eles estavam tentando te convencer de uma coisa que não era verdade. Né, que era sempre muito, né, os vieses eram sempre muito enviesados. Eu preferia saber das coisas ou com acadêmicos, ou com profissionais, ou, sabe, com pessoas. Meu conhecimento sempre veio diretamente das pessoas. O que faz com que a minha imaginação não é condicionada ao mercado. Quando eu vou fazer a letra do disco Sorte, né, já passando para o disco Sorte, eu fui convidada para ser letrista. Né, do John Fimbridge, é o compositor, ele é um advogado, né, que o pai era músico, ele toca piano, ele compõe, faz as melodias, e aí ele estava bolando um disco. E estava procurando uma compositora em português, a Bebel Gilberto me indicou, e aí eu fui lá fazer as letras. Era um disco de bossa nova, que é o que os Estados Unidos mais consomem da música brasileira, por incrível que pareça. A Anitta tá mudando isso, mas, enfim. O funk tem uma influência na produção deles. Eles não consomem tanto funk brasileiro, assim. Eles pegam um ritmo e vira Major Lazer, vira essas coisas. Aí a bossa nova é ainda muito forte, e esse disco era um disco de bossa, assim. E aí me veio muito forte essa necessidade de não fazer o banquinho violão, do barquinho vai, barquinho vem, ah, meu amor, te perdi, que saudade de você. Eu fiz só letra maluca, que não era maluca, vem dos meus estudos, né, ocultista,
ou astrologia. Eu tinha umas coisas um pouco deprimidas, assim. Tem uma chama Maio, que eu tava mal. Eu falei, eu vou estar mal, vou fazer um disco, uma música triste de alguém que está tendo uma crise existencial real, assim. Ou isso, de receber informações que são metafísicas, meio na tradição da Tauba de Esmeralda, do Timar Racional, né? Quando o artista entra nesse lugar que é espiritualizado, né? Não necessariamente uma religião, mas espiritualizado, e quer falar de coisas do espírito e da criatividade humana. E eu fiz as letras em cima disso. Quando a gente foi nomeado ao Grammy americano, né, o Grammy internacional, eu falei, bingo, o céu está de acordo comigo. A gente não precisa se ater à linguagem arbitrária do mercado para se expressar artisticamente. A gente pode ter nossa verdade e a coisa vai andar do mesmo jeito. O que precisa é ter os protocolos, né? Faz uma boa capa, prensa um vinil, né, tem o compacto de vinil do disco, né, com sorte e oração do outro lado. Oração é uma música em homenagem a Exu. Laroê Mojubá. Meus respeitos por Suncê. Tá no vinil, aí pega o vinil, manda pro pessoal né, todos os músicos e produtores musicais, aí já faz uma apresentação, tem uma PR, tem um marketing, isso é o mesmo. Mas o que você faz não precisa ser pensado, eu vou fazer uma coisa pro mercado. Sim. Se você tiver um outro tipo de verdade, também funciona. A fórmula para a linguagem não existe. Pode ser completamente autoral. Autoral, completamente, 100% autoral. Você vende profissionalmente. Assim, o pacote é o mesmo. É um pacote, tem uma logo, tem um nome que explica o que está no pacote, beleza? Mas o conteúdo artístico da linguagem, isso eu sou a maior incentivadora de você ser o mais autêntico e original possível. E aí, por isso, você não se informa pelo lugar comum, você se informa onde é específico. E dentro dessa linguagem, você viveu muito tempo fora do Brasil, né? Uhum. Então, conta pra gente como é que foi essa transição de sair do Brasil e também o quanto isso influenciou na sua maneira de criar novamente, de compor. Enfim. Sim. Então, foi 2012, mas eu já estava tendo uma crise existencial. Eu tenho sempre crises existenciais. Artista, né? Pessoa sensível que se importa. Entra em crise. Eu falo, eu preciso criar o novo. O novo não existe. Se eu contar, ninguém acredita em mim, acha que eu estou viajando. Não, mas imagina, faz isso aqui que todo mundo faz. E eu falava, não, eu não quero. Isso aqui que todo mundo faz, eu já faço isso aqui que está muito bom. Trabalho na Rede Globo, tarará. Mas eu sabia que não ia durar para sempre. Né? O meu CLT da Rede Globo, eu sabia que uma hora ele ia acabar. E aí eu estava numa crise, querendo trabalhar com música, porque eu falei, bom, produzir audiovisual é muito mais complicado que produzir música. Eu prefiro ser, né, funcionária do audiovisual, porque eu não preciso produzir, entro na produção de alguém, boto lá meu borogodó e vai dar tudo certo. Mas se eu tiver que produzir, se eu tiver que me criar empregos, que é a ideia de uma pessoa criativa, é você dá seus pulos, dá seu jeito. Vamos lá criar trabalhos para mim. Vai ser mais possível eu produzir música. Como eu faço isso e eu não sabia? E eu já tinha, sei lá, 25 anos de carreira e eu não sabia mesmo. E pessoas com quem eu gostaria de trocar, por exemplo, não estavam disponíveis para mim. Você quer tentar puxar o assunto e a pessoa meio se nega a querer te falar, porque sabe que você vai entrar numa seara, você vai se meter no trabalho dela, vai tirar um pedaço da comissão dela, porque se eu sei fazer metade, eu não preciso te pagar o negócio inteiro, eu posso só, né? Eu fiquei, então ali no início de 2010, ali, eu ainda não tinha acesso ao conhecimento que eu precisava para ser uma artista independente, que não é... Porque eu não podia me tratar como uma artista independente, sendo que eu já era celebridade da televisão. Eu precisava gestar a carreira de um artista independente do meu tamanho, que tinha uma marca pessoal e o impacto cultural do meu tamanho. É bom porque na parte de divulgação, de mídia, você consegue entrar no jornal, fazer uma matéria de revista, você consegue acesso, tinha bastante seguidores, né, muito orgânico e tal, mas não é a mesma coisa de você ser um empresário e gestar, né, um artista do tamanho que eu já era.
E eu não sabia, e eu não encontrava parceiros também, era difícil encontrar parceria, geralmente quem dava conta já estava ocupado com outros artistas. E eu estava lá no final dos meus 30 anos, estava com 38 anos, né, em 2012, e eu queria ser mãe. Além de tudo, eu queria ter uma vida particular, porque como você falou no início, a minha vida sempre foi trabalho. Eu trabalho desde os 14. Né, fazendo de toda sorte de tudo, mas não parava, era sempre muito priorizado o trabalho, e eu queria ter uma vida pessoal, e eu falei, se eu não for mãe agora com 40, eu acho que não vai rolar, e eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não ter tido filho. E aí eu me casei com um fotógrafo, né? O Brian, meu marido, ele é fotógrafo, ele é diretor, ele trabalha, os filmes dele são sobre música. Ele fez Brazilian Time and Keeping Time, que são documentários de encontros de produtores com músicos brasileiros, produtores americanos, jovens produtores americanos, DJs americanos, com músicos brasileiros, com bateristas, Mamão, Seu Wilson das Neves, quem mais? Falta Nuts, Primo. Uma galera, assim, interseccionando com Madlib, com Cut Chemist, com J-Rock, né? E o Brian é um fotógrafo que tem essa relação muito forte com a música, um colecionador de discos, é DJ e tal, né? E também queria muito ter filho, a gente se juntou para ter filho. E eu fui achando que eu ia tirar umas férias e que eu ia estudar. Eu ia estudar marketing, que eu sabia que eu precisava para o marketing digital. Isso eu já entendia. E nessa de estudar marketing, eu fui entender music business. Assim, eu fiquei lá 10 anos. Eu achei que ia ficar 13, 10. E todo esse tempo foi muito aprendizado, porque, além de tudo, eu tinha que aprender isso do ponto de vista dos americanos. Eu não estava entendendo marketing e music business do ponto de vista do Brasil. Era um jeito americano de pensar, era outra linguagem, outro ponto de vista. É muito distinto, porque a cultura americana tem um investimento enorme em soft power, né? A influência do Império Americano, eles são imperialistas, são. Então, a cultura, para eles, tem uma força, eles usam quase de uma forma militar, assim. A gente cresceu assistindo o Casal 20. Por que a gente assistiu o Casal 20? Verdade, né? Depois da novela das 8 passava o Casal 20. Os irmãos Duke. Chips. Por que a gente assistia isso, gente? Não fazia o menor sentido. A gente tem um audiovisual maravilhoso. A gente faz novelas excelentes, a gente poderia fazer qualquer coisa excelente. É verdade. A gente poderia estar assistindo um monte de produção brasileira que fala sobre a nossa realidade, que fala sobre, sabe, nosso ponto de vista, e a gente passou a vida inteira, a infância inteira, porque eu tenho uma vida bem americanizada. Nossa geração aqui, montando, né? Eles influenciando os nossos valores. Sim, completamente. Né? E quando você tá lá, assim, ninguém questiona a importância de você entender de um contrato. Qualquer adolescente vai saber, eu quero fazer uma música, quero fazer uma banda, vou chamar meu primo para ser meu agente. Ninguém sonha em sair para ser artista sem ter o seu colega que é o seu agente, que é o seu manager. Qualquer moleque de 8 anos de idade vai ter um manager. A mãe é o manager, o tio é o manager, o primo é o manager, alguém é o manager. Claro. Ninguém não passa, sabe? Não se questiona. Você tem aula de música, de formação de teoria e prática musical nas escolas públicas. É muito mais profissional, né? É levado a sério porque eles fazem muito dinheiro com isso. Que a indústria do entretenimento A indústria do entretenimento lá, ela é... Assim, a indústria do São outros entretenimento investimentos é também, global. Né? Ela já é global por natureza. Né? Mas lá eles realmente, eles não jogam dinheiro fora como a gente faz aqui. Não, mas venhamos e convenhamos que, assim, Brasil, a gente pode dizer que isso é recente, 2 décadas, sei lá, 3 décadas. Pois não é criminosa a forma informal que a gente trabalha. Porque a gente música. pegou essa transição. A gente, quando eu tô falando aqui, todo mundo aqui tem 50 a mais nessa mesa, a gente né? tem... Lembranças de 10, 15 anos. O que tinha de produto brasileiro audiovisual? Nossa, há 30 anos atrás, teve um desmonte. comparando com o que a gente vê, sei lá, de 15 anos pra cá,
Teve um Mas desmonte, a teve gente anos tem que que não lembrar tinha. que a gente teve um processo aí, e que a gente teve fechamento de tudo por conta da Que a gente é ditadura, uma colônia de né? exploração, A a gente gente não é um país tem imperialista. vários Sim, aspectos sim, assim sim. que Sim, entram verdade. nessa conta, enquanto a gente estava consumindo aí esses produtos americanos no final da década de 70, né, que Uhum. vem Não para tinha cá, fomento algum não, também, não né? é Não, isso. A não, eles gente estavam estava na sendo ditadura impedidos. A militar. gente está Vai sendo abrir esse. É impedido. O verdade. Brasil vai abrir É depois, verdade. né? Sim, Então, assim, você pensar qualquer coisa artística com identidade autoral, vinha um cara caçar você na porta da tua casa e te exato. levar A embora, gente foi né? Então a impedido gente de tem um explorar processo nosso soft histórico power. que ele se É verdade. amarra, Aham. né? É Num verdade. processo de desenvolvimento cultural do Brasil, que os heróis que conseguiram passar por isso e cantar e criar durante essa época, né? Muitos deles foram exilados, viram lá Sim, de fora as coisas acontecendo sim, aqui. sim, Então a sim. gente tem várias questões diferentes, assim, eu A nossa vejo, né, geração, no ela nosso pegou o pós-ditadura, processo. né? Quando a gente É. era criança, eu me lembro que o Era o primeiro, final, assim, né? primeira Você é de eleição de presidente foi. 72. 73. 73, eu sou Você é 74. 74. É, 74. Então, a gente, quando o Brasil começou a abrir, a gente estava se dando conta de que política existia, né? Não, e 8, aí você 9, vai 10 anos. juntar os cacos de um Sim, período duríssimo, você entendeu? De 21 sim, anos. Então, sim. eu acho que para a gente poder fazer uma reconstrução. Agora, isso que você está colocando é verdade. Os Estados Unidos com essa coisa do soft power, que aliás, é um assunto muito legal, né? Que você É está o meu assunto, é o meu trazendo. hiperfoco. Eu voltei no Lula, né? Em Sim, 2023, o na início de campanha. 23, na campanha e tal. Muito com sangue nos olhos para falar. Por que isso? A gente vem dessa geração. É, teve a abertura. Então, né, a gente não lembra exatamente quando era a ditadura, mas a gente sente os efeitos porque levou Sim. Claro. anos até a gente chegar num lugar onde parecia que estava tudo bem ali, levou lá uns bons Sim. 10 anos. Então, toda a nossa adolescência, o início da vida adulta e tal, você tinha uma mentalidade. Aí vou eu parar tudo, porque aí eu me exilei, não, me isolei, pra, né, mãe, depressão pós-parto, eu tinha tempo. E eu fui estudar. E nessa de estudar, eu abri os meus olhos para um outro jeito de ver as coisas. E viver muitos anos numa sociedade onde as coisas funcionam de outra maneira, então as demandas de trabalho são outras, sua demanda de se preparar para o trabalho é outra, né? Ter que aprender a fazer o seu currículo, aprender a montar o seu portfólio, juntar todas as suas informações, até eu chegar no ponto onde eu pego as minhas músicas e faço o metadado delas todas, cada uma numa folhinha de papel, assim, escrever à mão, para dizer, estou fazendo a certidão de nascimento, para ter todos os metadados detalhados de cada uma das minhas composições. Não, ninguém me pedia isso aqui. Sabe? Hoje em dia, e assim, eu sei que também tem uma coisa geracional. Eu sei que hoje em dia se fala sobre isso com mais esclarecimento do que quando eu era jovem. Sim. Mas entender o business, o negócio, e que esse negócio é rentável, que essa coisa é internacional, que é global por natureza. O que ela representa para a cultura. Entender que uma nação é, antes de tudo, a sua cultura. Que a gente não está aqui para servir o Estado brasileiro. Principalmente do ponto de vista do artista, a minha obrigação como artista, assim, a minha missão espiritual e civil não é com o Estado, não é com o mercado, é com a cultura. E isso tem sim valor, isso não é entretenimento barato, isso não é um lazer vazio, muito pelo contrário, isso tem a ver com saúde mental, tem a ver com saúde emocional, espiritual, né? Você fazer a sua parte e ser muito responsável, ser muito disciplinado para poder ser livre. Para poder ser um artista independente, eu tenho que ser duplamente disciplinada, né? Para poder ter a liberdade de fazer a obra do jeito que eu quiser, lançar do jeito que eu quiser e fazer valer a minha perspectiva como artista, eu tenho que estar triplamente ligada, Sim. tem que ter as manhas real mesmo, tem que fazer amizade com advogado, sim, tem que fazer amizade com contador, sim, tem que se apaixonar pela planilha de Excel, sim, tem que sim.
Tem que se ver como um empreendedor, sim, porque o céu é azul e o mundo é assim. E aí você Tem pode isso até mesmo. brigar e achar que, meu Deus, mas assim, você não vai encontrar justiça nesse mundo. Isso aqui é um lugar de expiação. Vamos, Já parte logo desse vamos partir do princípio. pensei que a gente está no inferno. É. Então, vamos mitigar esses problemas sendo altamente, sabe, desenvolvendo altamente as nossas capacidades técnicas, porque a animação do espírito já tá. Você já acorda de madrugada ouvindo música, já ouve, sabe, ouve uma pessoa, sei lá, um moço estava tocando guitarra no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, outro dia. Ele me arrebatou, eu parei, assim, eu fiquei parado uns 15 minutos ouvindo o homem tocando na rua. Ele tocava tão bem. Aquilo me alimentou para semana inteira, assim. Eu tô aqui lembrando dele hoje. Isso, que é o mais difícil, que é essa sensibilidade para o artístico, isso a gente já tem. Então, se ser muito responsável a respeito desse grande poder, Tem que se Você apropriar, vê né? Eu acho, desse assim, desse o nível de conhecimento. percepção que você foi adquirindo ao longo da tua vida profissional, né, em relação Uhum. às necessidades, porque isso você adquire. Tudo isso que você Sim. falou, você vai adquirindo. Isso não é talento, isso não é talento, é verdade. Isso é aquele esforço que vai um pouco além daquilo que você tem de forma, entre aspas, fácil, que é o talento Aham. natural. Né? Porque você tem um talento natural que você descobre em um determinado momento da sua vida, você passa a explorá-lo, mas junto com esse talento vem um. Aí eu estou falando, obviamente, né, do nosso lado do campo artístico, né? Vem muitas obrigações atreladas à questão da sua carreira, como você vai se direcionar para que você tenha uma maior possibilidade de conseguir conquistar os seus objetivos, né? E tem um lance também que eu penso assim, que é muito fundamental, que são as ferramentas, né? Uhum. Então, a gente está uma geração onde tudo tá à mão. Sim. Então, essa coisa do faça você mesmo hoje para parte de criação e gestão artística e etc., ela tá muito à mão, Sim. né? Então, dentro disso, você tem os picaretas, né? Os aproveitadores também, que também são os que intermediam. Não, deixa que eu faço por cuido pra você, deixa que eu cuido você. para você. Então, assim, ok. Mas é muito importante que você conheça essas ferramentas também, você domine esse negócio também, porque se você não puder fazer, vai delegar, você sabe quanto cobrar, como cobrar, Como o cobrar, quanto como fazer pagar, auditoria, o quanto exato. pagar por isso, você sabe até onde você pode ir, porque também, é verdade, é muito difícil conseguir abraçar o mundo, né? Fazer tudo, Uhum. né? Você tem que ter um tempo aí e uma disposição também, calma, que vamos conversar, né? Não, você tem que. Não é mole, cara. Não, Né? simples não. É como dizia o papai, se fosse fácil, qualquer um fazia. Né? A gente fala, a Brasília, que é a minha editora, né, que eu abri lá nos Estados Unidos e você me ajudou a montar, estabelecer missão, valores e tal. Né? Nosso slogan é pelo cultivo de cultura, né? Mas o cabeçalho é Hard Skills, Soft Power Made in Brasil. Que É lindo. hard skills, não é uma habilidade simples. Né? Eu tenho essa neurodivergência das altas habilidades, né? Assim como meu pai tinha, né? A gente tem, não é, você tem que ser meio maluco, senão o negócio não, assim, porque você só tem quanto tempo na vida, né? Não, Você tem que ter um hiperfoco muito grande, assim, para conseguir gestar dessa maneira, né? Que eu estou fazendo, por exemplo, que é eu cuidando de tudo, tomando tempo, não é nada, eu tô há 10 anos. Mas, quer dizer, a Brasília abriu como Doing Business As em 2016. vai fazer 10 anos. Vai fazer já. 10 anos que que eu estabeleci a marca. Eu só consegui assinar com uma de distribuidora agora. Então, foram 9 anos Depois. levantando. E às vezes é o tempo da coisa também, né? Às vezes você tem que esperar meses por uma boa oportunidade, às vezes você tem que levar um tempo criando as relações que vão levar a um contrato, Então, por exemplo. Claro. Eu acho que isso é assim, o artista todos, né? Tem que ser muito resiliente. Muito.
Você está o tempo todo em busca de alguma coisa que você não sabe se vai acontecer, porque o artista, quando cria, ainda mais quando ele atinge esse nível de autoprodução, né? Hum, É muita coisa acontecendo na cabeça, hum. né? E às vezes você precisa tentar se organizar. Essa organização ela já demanda um tempo. A colocação em prática é outro. E aí a persistência e a resiliência para você fazer acontecer é um outro passo. A gente conhece inúmeros artistas e é claro que não é assim, não é. Eu não vou nem colocar como excepcionalidade aqueles que já são consagrados, Uhum. porque esses também estão ali o tempo todo produzindo uma peça de teatro, querendo fazer alguma coisa acontecer. Às vezes vai para cartaz, às vezes não pega, às vezes uma coisa pega muito mais do que se imaginaria. A gente por exemplo, da época que o stand-up comedy era no Brasil. Era impensável. Nem se. Era até mal Quem ia dar visto, né? atenção, por exemplo, para alguém num palco falando um monte de coisa engraçada e fazendo um sucesso estrondoso? A gente tem, claro, que nos últimos 15 anos, 20 anos, talvez, aí, desde a chegada do YouTube, né? Hum, É uma plataforma que você comunica, né? E isso, de uma certa forma, facilitou muito as pessoas independentes, né? Se colocarem no mercado. Eu sempre cito o exemplo da Anitta, não sei quem lembra do começo da carreira dela, como foi, né? Mas foi assim, né? Não eu foi. não lembro o início da carreira dela. Eu lembro. Isso foi no início da aparição, né? Não é nem carreira. As primeiras aparições que ela teve foram por essa possibilidade. Por causa do YouTube, Do né? YouTube, os vídeos que começaram a fazer sucesso, enfim. E ela foi se tornando uma profissional de alto gabarito, foi estudar, foi cantar É, melhor, dançar melhor, fazer tudo melhor, e se tornou o que se tornou. sim. Mas Uma grandíssima empresária, né? Falando em sim, gestão de muito carreira. inteligente, muito perspicaz, né? Enfim, interessada. E é claro que, de uma certa forma, assim como você estava falando, né? Tentou se especializar um pouco de tudo e conseguiu. E Uhum, eu acho que isso é muito importante para que as pessoas se influenciem por esse tipo de profissional, sim. né? Que tem essa mentalidade, que tem esse viés, porque a gente, né? E é difícil ficar generalizando, porque é muito chato esse negócio de generalizar. Mas existe aquela coisa do músico, né? O cara quer tocar, quer compor, mas aí ele tá sempre, parece o Chico Bento, né? Tá ali embaixo da árvore, Exato, quero uma esperando vida alguma coisa tranquila. acontecer e pintar um sucesso e acontecer alguma coisa. Cara, às vezes acontece do nada, né? Quando a Sim, pessoa menos espera. Mas por quê? Porque hoje tem veículo de comunicação que você consegue se colocar no mercado. sim. E um completo anônimo pode se tornar uma pessoa muito conhecida. Antigamente você tinha que ter alguém de uma produtora investindo em você, uma gravadora, uma emissora de televisão te colocando no programa ali toda Não, mas você ainda semana. precisa, viu? Porque assim, você Precisa. pode contar com milagres, milagres acontecem, mas é isso, é milagre. A maioria assim, a vasta maioria dos artistas estabelecidos que eu conheço tem uma máquina por trás, tem Sim. várias pessoas E tem trabalhando, que estar o tempo todo em aparição, né? sempre Para não cair no fazendo, é. esquecimento. Não, e a gente trabalha com o novo, né? A gente trabalha com inédita. Ah, vou lançar um disco, vou lançar uma peça, vou lançar uma carreira. A gente trabalha com coisas que não existem ainda, que vão vir a acontecer. É a coisa mais difícil que tem. A coisa mais difícil que tem é você tirar uma coisa do campo das ideias e trazer para a indústria, né? Para o Sim. mercado, não é só para o mundo. Não é assim, ah, eu vou. Não é Materializar. só materializar, porque eu vou cantar aqui, tá lá gravado o meu voice memo. Não é só o meu voice memo. Eu vou mostrar para os meus músicos, alguém vai fazer um arranjo, a gente vai pro estúdio, eu vou pagar o estúdio, eu vou pagar a mixagem, eu vou pagar a masterização, uma boa capa, uma boa direção, sabe? E aí eu vou botar nos lugares. E aí eu vou ter um PR trabalhando para isso, para botar. Vou ligar para os meus amigos e dizer: Ei, já ouviu meu disco novo? Ainda é uma mecânica que é de indústria, né? É um mercado, né? É um Não, e ele é negócio. caro, é Sim, caro. Isso é uma coisa que a gente, né? Por isso que é tão difícil, né? sim. Porque você pode ser uma máquina de ideias, mas cada ideia que você vai colocar em prática é um investimento que De você tem que tempo, de despender dinheiro, de tempo, de sim. muito dinheiro, Uhum. né? E é complicado você, é aquilo que você falou lá no começo, né? Independentemente do momento, muitas vezes você tem que estar próximo de pessoas que não necessariamente podem estar junto de você naquele momento que você quer fazer aquele negócio, quer Uhum, lançar aquela uhum. música, Às vezes a pessoa não está não disponível, está né? Até você disponível. encontrar.
os profissionais, as profissionais que se alinham com a sua cultura, com a sua visão. Se você tiver uma visão, porque também culturalmente, como a gente tem, né, Claro. esse mau hábito, infelizmente, a gente ainda não é todo artista que é um músico e que tem uma expressão artista e que tem uma visão de carreira, Justamente, não mesmo. né? Muitas vezes a pessoa não tem. Então, poxa, você já não tem, aí você vai ter que achar alguém que pense isso por você. Ô, Thalminha, Quais as mata uma chances? curiosidade do povo, que é minha, se é minha é do povo, porque eu sou popular. Sim. Esse período que você ficou CLT Globo, como era? Porque cada contrato é um contrato, cada Ai. artista é um artista, mas você podia fazer os seus trabalhos independente ou não? Ou você ficava amarrada? Eu não podia Não era trabalhar. proibido? Então, não, eu podia fazer os meus trabalhos eu não podia trabalhar como atriz em outra emissora de televisão. Teatro podia. Teatro eu podia fazer e podia fazer música. Ah, legal. Se eu bolasse um programa de televisão, eu teria que apresentar na casa primeiro. Tudo que eu fosse desenvolver como atriz ou como apresentadora, eu tinha que desenvolver na casa, na Globo. Né? Achar um produtor lá dentro Claro. e fazer acontecer lá Mas não dentro. tem aquela coisa de você é meu contratado, você é minha CLT, você não pode fazer nada. Não, imagina, pelo Exclusividade. contrário. Não A existe exclusividade, eles tinham a exclusividade da minha persona artística no mercado. Isso, eu não ia fazer uma novela no SBT. Algumas propagandas que você fez, eu lembro que você se vinculou em várias. Isso também, óbvio que Isso você não fazia precisou parte. pedir Isso autorização, nada disso. Não, para propaganda não. Por quê? Porque a ideia, o nome do meu emprego, na minha função é talento estratégico. Tá. Eu acho incrível esse nome, eu quero ter talentos estratégicos na minha empresa quando eu crescer. Talento estratégico. Talento Você vê, né? estratégico. Talento estratégico é a pessoa que. Eu preciso de apresentadora. Não, eu queria que você fizesse a dança dos famosos. Não, eu queria que você fizesse Tipo, faz tudo. atriz. Não, eu queria que você cantasse aqui no Som Brasil. E aí a produção te aplica, você pega você lá dos funcionários da casa, te aplica para produzir, para fazer parte daquela produção. Então você era escolhido e você tinha que atender lá. Você podia dizer não também. Mas, Eu disse não para coisas que não tinham nada a ver comigo. Tá. E assim, mas assim, você tá lá, você tá à disposição. Sim. Né? Então você fala, não, vou fazer. E tudo que você fizesse fora, né? Eu tinha a minha carreira na Orquestra Imperial, por exemplo. Isso, conta um Então a pouquinho. orquestra tocava muito no Rio de Janeiro. Tá. Então, toda vez que a orquestra tocava, tinha uma matéria num jornal, aparecia o anúncio antes ou aparecia o anúncio depois. Aí eu ia numa festa, ia num evento, aí ia fazer a foto. Tudo que você faz fora que faz parte do PR, assim, né? Que a sua presença na mídia é bom para o seu contrato, porque né, Claro. você está trabalhando, quando você não está trabalhando, você tem que estar causando, porque você está valorizando o seu passe para a empresa falar, eu vou continuar com esse talento aqui. É como se você tivesse uma agência de publicidade e você tivesse dentro dos seus Do seu casting. do ali, seu né? casting influencers fixos. Entendi. Tá. Aí você pega ele ganha CLT, né? Tem o seu salário. Seu e salário, vai fazendo. plano de saúde, participação nos lucros, não sei o quê. E aí fala assim, faz aí o seu rolê. Você não precisa sair e ficar desesperado atrás de dinheiro para pagar suas contas. Entendi. Seja a melhor versão de artista que você puder. Foi o que eu fiz. Pô, o melhor dos mundos, né? O pra melhor alguns, dos mundos. E é muito produtivo. Eu sinto muito que os empresários não olhem para esse valor de soft power, de você pegar um artista muito talentoso, dar a tranquilidade das suas contas estarem pagas E deixar ele voar. e deixar a pessoa voar. Porque aí quando a pessoa não tem aquele peso nas costas Muda dos tudo. boletos, Lógico. você voa, então você cria também. Então eu canto jazz. Por que eu canto jazz? Porque eu não precisei passar minha vida inteira cantando samba. Não que eu não pudesse cantar samba, a gente Sim, cantava samba, sim. mas eu podia viajar por lugares, tinha tempo de ler coisas, tinha tempo de viajar, aprender outras línguas, interseccionar com outros artistas, Claro. visitar outros lugares, ir para Belém do Pará. Vou para Belém do Pará pegar um trabalho. Aí eles me deram 2 dias, vou ficar 1 semana a mais aqui, que eu posso. Então fica. E aí visita, aí conhece a Gabi Amarantos, aí vai na festa de aparelhagem, aí você vai criança, vai ficando robusto assim, né? Fica nutrido de cultura, que é o que você precisa para entregar. Aí quando você vai pegar aquele seu artista que
tá 4 meses em casa, você não viu ele não. Vem cá, preciso fazer um podcast, vem aqui entrevistar não sei o quê. E a pessoa vem, sabe, cheia de claro. vida, cheia de assunto, cheia de coisa. Isso é preciosíssimo. Eu acho uma bênção que eu tenha tido essa oportunidade de, né, eu trabalhei na Globo 18 anos, 14 anos como funcionária. Isso me trouxe uma liberdade muito grande. Foi um privilégio mesmo. Porque assim, acho que o nosso público, né, tá totalmente ligado à área artística, né, e sabe disso. A grande questão do artista é justamente essa, você não tem garantias na sua vida em relação à questão mesmo da sobrevivência de remuneração, né? Sim. Se você é um cantor ou, enfim, um ator, e você ali não está numa situação em que você tenha um contrato com uma emissora de televisão, ou você está super estabelecido no mercado, qualquer coisa que você faz vira dinheiro, é uma carreira muito complicada. Super. A gente sabe, porque o papai, lembra, o papai tocava em 2 lugares à noite, dava aula de piano o dia todo para sustentar a família. Sim. E não tinha. E compunha, mas nunca conseguiu viver de composição, pelo menos na nossa fase. Talvez lá atrás, quando a gente tinha as composições famosas, ajudava muito. E a gente sabe que isso não é uma particularidade nossa de que estamos aqui nessa mesa, né? É 99% Sim, né, dos sim. profissionais Sempre na área. uma luta louca. Conta pra mim um negócio também. Agora, você falou um pouco da Brasília, né? E eu vi o seu show maravilhoso, Serendipidade, né? De serendipity. Então, primeiro, Serendipidade. me explica o que é, o conceito. O serendipidade é quando a sorte te encontra preparada. É quando o cientista... É um conceito um pouco artístico, assim, um pouco espiritual. Mas, na verdade, se aplica a cientistas. O cientista está lá no seu laboratório, meses, fazendo uma pesquisa, um dia ele comete um erro e esse erro leva ele além. Olha só. Eu fazia isso muito. Eu me preparava para trabalhos que eu queria pegar. Então, eu quero... Sei lá, vou fazer teatro, mas eu quero fazer televisão. Eu vou perder uns 5 quilos. Aí vai lá e malha. E aí vai lá e tipo, dá um tapa, faz o corte de cabelo. Vai lá e pega uma roupa nova, troca seu estilo de roupa e tal. E começa a frequentar os lugares onde os produtores de elenco e os outros atores estão e tal. E eventualmente você é chamado para um teste. Mas você só é chamado para o teste porque você se preparou. Perdeu lá os 5 quilos, né, deu aquela saradinha, fez o corte de cabelo com nós da moda, botou uma cor mais não sei o quê, né, foi no lugar e falou, olha, tô para jogo, viu, galera? Fiquem sabendo que eu tô disponível para trabalhar. Né? Você se prepara, você faz a oportunidade vir porque você se preparou. É um planejamento, é uma gestão de vida, né? De carreira, de vida. Então, essa palavra é meu talismã há anos, né? Tem amor fati, né, do conceito do Nietzsche, foi o meu primeiro talismã, e o segundo é serendipidade até agora. O próximo é heurística. Mas... Nossa, você vai fazer Mais você velha, vai eu vou montar um ficando. projeto com esse nome também? Heurística? É. Ele já. Não, ele fica no subtexto, Já ele fica no já meu caderno, mas ele tá entendi. lá. Não, heurística tá. Eu tenho uns 3 anos que heurística virou. Tipo assim, você tem que saber o que você acredita, senão vai ser difícil mudar de ideia, inclusive. Não, Mas serendipidade aí. Não, então, serendipidade. E aí eu trouxe essa palavra pro show, serendipidades, porque é difícil, mas ninguém sabe o que é isso. Eu sei, eu quero que as pessoas saiam sabendo de uma coisa que elas não sabiam antes. É da minha natureza. Eu gosto de quando a pessoa vem me encontrar, principalmente quem nunca me viu antes, vem me encontrar e você vai sair sabendo de uma parada que você não sabia antes. Eu gosto de alugar triplex na cabeça dos outros. Gosto, Não, acho importante, acho que é a função do artista. O show é maravilhoso, eu assisti lá na casa de De Francisca, Francisca, maravilhosa. né? E ele vai virar disco, já Eu então, como é que é? eu já gravei, eu já fiz algumas gravações, eu tenho um link secreto do YouTube Ah, pro show.
Tenho alguns áudios também, eu tenho muitos links secretos, gente. Gente, link secreto, Link isso é secreto. ótimo. Não, é porque você não pode, eu não Sim. posso simplesmente lançar, Sim. né? Tem que Aham. manter inédito. Ao mesmo tempo, É. tem que ficar disponível para os amigos ouvirem. Então, depois eu te passo. Olha, eu já ia querer divulgar aqui, não podemos, Não porque é podemos secreto. ainda, né? mas Mas eu vou então, mas aí o que assistir, acontece? Meu plano é na a próxima residência na Casa de Francisca, no segundo semestre de 2025, então setembro, outubro e novembro de 2025, a gente faz uma residência audiovisual na Casa de Francisca. E aí eu vou gravar. Aí eu tô montando a equipe ali com os Altman, o Sim. Ivan Altman para dirigir. O Pedro já faz a luz do show. A Lu tá produzindo e a gente vai registrar. Eu gostaria, essa é a minha ideia, e eu vou testar esse primeiro ano aqui de carreira, finalmente lançando a minha carreira como a cantora, que é um negócio louco, né? Mas enfim, eu estou lançando a minha carreira como cantora, do ponto de vista de produção, e eu quero gravar ao vivo, porque tem tanto música feita por IA, que tem aquela cara de padrão e tal, que qualquer coisa que é eletrônico, assim, pensando que é tudo dentro do padrão, assim, eu acho que não vale muito o investimento nesse momento. Enquanto a gente não descobre as legislações para IA e tal, eu gostaria que as pessoas ouvissem a minha música e soubessem que É live. é ao vivo. Interessante Eu isso aí. gosto da ideia do ao vivo para sobrepor mesmo esse momento histórico que estamos vivendo, Sim. né? Que a gente já passou do ponto de não retorno, né? Com a Não, coisa já. da criação O de mundo IA. já não é mais o mesmo. Já não é mais Quem o não mesmo. acordou Eu já, pra isso. Então eu quero fazer essas gravações ao vivo. Gostaria de fazer um disco de estúdio também, mas eu acho que mesmo assim ele vai ser ainda mesmo vai ser audiovisual mesmo, ao Sim. vivo no estúdio, ao vivo na Casa de Francisca, ao vivo nos lugares. Esse é o meu Não, isso é plano bem benigno. legal, Thalma. Assim, já é muito comum, né, na música brasileira, né, as músicas mais tocadas, muitas delas são gravações ao vivo de show, né, muito artista que não faz mais discos de estúdio, né, eles fazem os shows, grava shows, você ouve todo mundo cantando junto. Os acústicos, né? Vários deles, assim, você faz. Eu vou abraçar essa linguagem para trazer, né, o frescor, os detalhes, um erro. Mas eu, sei lá, aquele não era bem, eu errei a palavra, não, sabe? É isso mesmo. Não, agora tem outra gravação, tem a gravação de, sei lá, Enquanto a Gente Namora, minha música com o Donato. Tem 8 gravações, tem 8 gravações diferentes da mesma música. Versões diferentes. E aí começar a olhar a produção musical desse outro ponto de vista, mais artesanal. Claro. E também você falou da IA, né? Assim, é o assunto do momento no meio artístico, evidentemente. Você já tem, assim, dentro de você... Porque a gente muda de ideia a partir do momento que as coisas vão evoluindo, vão regredindo, ou muda de ideia simplesmente com o tempo, né? Aham. Uma primeira impressão nem sempre é a impressão que fica, né? Sim. Mas você já tem impressões, assim, dentro do seu sentimento como artista, de como a IA pode ser positiva ou negativa, Sim. no campo artístico, né? No que ela Super. pode agregar ou no que ela pode atrapalhar. Você já tem esses sentimentos em você? Tenho. Qual é a sua leitura hoje, né? Tenho. Eu acredito que o que a IA atrapalha ou ajuda é a mesma coisa que a gente. A gente se atrapalha ou se ajuda. Você tem que usar com sabedoria. Sabedoria, infelizmente, é um negócio escasso, né? Que a gente anda com a atenção de um É. peixe, né? Então, eu sinto que... Por exemplo, eu uso muito o IA para estabelecer a minha empresa. Então, a parte de comunicação, pensar. Eu faço muitas reuniões, eu uso 4 IAs diferentes. Eu ajudo 4. Eu tenho as abas fixas do ChatGPT, do Perplexity, do DeepSeek e do Gemini. Gente. E eu assino o ChatGPT e o Gemini. E aí eu boto eles para conversar. Às vezes eu crio aqui, o ChatGPT, onde eu organizo todas as pastas, né? Brasília, Thalma, projetos especiais, pesquisa,
comida, dieta, receita, não sei o quê. Várias coisas organizadas. Assim, me ajudou, ainda mais o TDAH, me ajudou a organizar meus pensamentos nessas pastas. Perfeito. Né? E aí fico buscando informação. Ah, tem uma que é marketing. Aí eu peguei, fiz uma pesquisa, achei 2 livros de marketing que eu achei que eram robustos e importantes, botei eles para ser a referência deles, fiz um prompt dizendo: você agora é minha agência de marketing, você vai me ajudar, você vai gestar a parte de marketing da Brasila. E fico pesquisando mesmo. Faço entrevistas, às vezes faço reunião, transcrevo a reunião e jogo para lá, para ele aprender. Né? Então, eu estou usando a ferramenta para eu pensar melhor e organizar melhor as minhas ideias e ver elas claras. Mas artisticamente você usa para alguma coisa, né, ou não? Porque Artisticamente ainda não. você acha que Assim, vai precisar? Porque assim, o grande medo, né, o grande temor é, poxa, a máquina vai substituir, né? Não vai. A gente acredita muito que não vai, não tem como, gente, né? é que é um outro mundo. Então, assim, você fala, vai substituir, mas você está usando de parâmetro uma existência. Não existe mais a realidade onde ela poderia te substituir. É. Agora a gente já vive num mundo onde as coisas são produzidas para IA. Eu uso para organização, eu não uso para fazer música, porque eu prefiro não. Eu Sim. conheço músicos que usam para fazer a base, para criar, fazer uma base. E aí leva para os músicos, e aí cria o arranjo, e aqui. Porque música é melodia e letra, né? Claro. Você tem a melodia Sim. e você tem a letra. Então não é que a IA vai estar fazendo a música para você. A não ser que você pegue a música, a melodia que a IA criou. Mas aí você é compositor quando você faz isso, sei lá. Acho que você é mais Bem-vinda ao meu acho que mundo. você é mais arquiteto, assim, diretor de arte, esses são designer pontos. e tal. Enfim, não é nem vaidade mesmo, por gosto, por escolha, eu ainda crio com a minha cabeça e tal, e, né, chamo os meus músicos para trabalhar comigo. Acredito que na legislação a respeito de IA, a IA não deveria, música feita com IA, não deveria ter ISRC, nem ISRWC, deveria ser criada uma outra nomenclatura que é monetizável de uma outra maneira, e aí eles que são da indústria que se virem. Que a gente preserva, acho que, sabe, tinha que separar. Acho que ela não tem que usar. Acho que a IA não Quando pode tem uso da usar. inteligência artificial, você direciona para um outro tipo de documentação, de identificação. Né? Porque aí você tem, por exemplo, você pode ter um fonograma feito para o IA, mas você não pode ter uma obra feita por IA. Isso Não, faz sentido. você não fala Não é nem ainda, de criar, né? né? Você fala de gerar. Eu, por gerar exemplo, auto- a gente tenho tido cuidado de falar de output musical, assim. Eu nem Ah, coloco como é. Output Eu musical. já adotei. Tô jogando pros colegas Não, aí. me conta, pera, eu quero saber, vou adotar. Como é? Eu falo que é um output musical. Que é um output Porque é um musical. output musical. Sim. Né? E de fato, assim, hoje internacionalmente, o que se discute, né, nos fóruns é que não deve receber um tratamento de obra. Eu não Assim concordo. como a IA não pode receber o tratamento de um criador, Sim. né? Até Então, porque essa é a alguém grande está usando questão aquela hoje. IA, ela não está lá sozinha Não, fazendo Ela negócio. foi treinada Não, com e não criações é a questão, protegidas, exato, né? a questão está muito criadas também pelo ser relacionada humano. a todo o dataset que Que treinou treinou a IA, essas exatamente. inteligências, né? Eu gosto da ideia, eu tenho muitas demos, né? E aí quando eu componho, como eu não toco um instrumento, eu canto. Aí eu canto a linha de baixo, aí eu canto a parte de harmonia, aí eu faço vários vocais, tipo, abro 4 canais de voz por baixo da minha melodia e letra para saber. Eu poderia fazer isso e jogar na IA se eu soubesse que essa IA está aprendendo só do que eu criei. O problema é que ela vem de fábrica educada pelo mercado. Isso está muito errado. Então, você trouxe uma coisa que é interessantíssima. Você consegue fazer uma IA fazer exatamente isso que você está Consegue, ó, fazendo. tá aí. Aí, Então, mas, sim. aí vem um big mas, Ah. né? Você tem que criar esse agente, chama agente de Sim, inteligência artificial. mas então, Só que aí é que caríssimo para você conseguir fazer você Gente, mas conseguir aí se fosse customizar, fácil, qualquer um entendeu? fazia. Aí é onde a gente entra de novo na questão de você ser um criador de ponta, né? Ser um artista de ponta, um cérebro que consegue fazer uma coisa que é muito complexa. Você sabe que a gente teve esse ano lá no congresso da CISAC na Bulgária e durante o congresso Agora, né? Mês Foi passado. o mês passado, Isso estava mesmo. lá.
E aí foi muito interessante porque tinha um estúdio, o dono de um estúdio que faz música para trilha sonora, production music, que é um tipo de música de trilha que você tem que ter muita coisa, Sim. né, produzindo o tempo todo. E esse cara fez um negócio que eu achei genial, né? Ele simplesmente ele se juntou com um desenvolvedor, eles criaram uma inteligência artificial que trabalha só a biblioteca do estúdio dele, Que ele criou. que ele criou. Das coisas que ele criou. Então a Exato. IA gera novos outputs, A Novos partir outputs. das obras a partir do que é dele Do- já. do É. desenvolvedor Ele do programa. Isso faria muita Ele, diferença. ele quadriplicou a produção dele com isso, Sim, né? Então aí você pensa, pô, é um uso muito inteligente, sagaz. muito. Mas da aí, ó, inteligência, que eu pela, acabei de contar que eu tava guardando isso, mas assim, pela Não, dificuldade contaremos várias técnica e financeira, eu, Thalma de Freitas, preferia que a minha empresa tivesse, tipo, uns 12 músicos CLT trabalhando para mim. nem fala. É uma Segundo, assim, talento estratégico, fábrica de música. né? E fábrica de música, mas assim, com o estúdio, a gente vem pro estúdio todo dia, se a gente acorda de manhã, a gente vai malhar junto na Smart Fit, com dessas da vida, na First, perdão, gente, não é na Tem é na artista grande First. que investiu muito disso no Eu longo faria, tempo da nossa, eu carreira. faria isso. Meu sonho dourado é fazer isso, ter os músicos contratados e a gente se encontra 10 horas da manhã. A gente fica das 10 às 4 no estúdio, criando, produzindo, fazendo arranjo, sabe? E criando. E um engenheiro de som, ou vários engenheiros de som, né? Um da engenharia de som para mixar, para masterizar, e aí, enfim, todo o negócio é super robusto e super caro e super complicado. Mas eu acredito que vale muito a pena, nesse mundo onde muitas coisas são criadas na IA, eu ter um selo que ele, por excelência, só trabalha humanos. A gente usa IA para fazer propaganda. Sim. Agora a gente vai pegar essas músicas, vamos fazer um jingle. Tá bom, ó, pega essas músicas aqui, cria um jingle para mim, beleza, jingle. Que eu vou te dar de graça. Agora, as músicas gravadas com a minha banda, não vão sair de graça no Spotify, mas nem a pau. Esse pedaço que era difícil. Eu acho esse o assunto Com mais certeza. delicado até, que é a pagamento de direito autoral do digital. A história da IA deu uma eu ia falar obnubilada. Ocultou, né? Deu uma nublada, assim, um assunto que deveria ser super, né? A gente poder ter, inclusive, outlets pessoais, que o público não esteja tão acostumado, descondicionar o público de ir procurar sua música só naqueles canais. Vem procurar minha música no meu site, tá lá, meu show. Eu tenho o site da Brasila, brasila.art, Brasil com Z, 2 L's, brasila.art. Meu show tá todo lá. Mas você tem que ir lá, porque você procurar no YouTube, não tá, não tá listado. Sim. Então, para eu poder embedar ele nos meus trabalhos pessoais, para fazer esse trabalho de angariar público diretamente para mim. Se você foi até o meu show, você saiu de casa, se vestiu, botou um perfuminho, foi lá Sim, senhora. assistir meu show, E amei. vai no meu site também. Tá lá também. Tá lá. E aí tirar Que ficou concentrado como era antigamente as grandes, ainda antigamente, né? Era Sempre foi, né? pior, As grandes majors, tá hoje nas grandes plataformas, né? As Sim. mais conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, se resume em 3, 4. Sim. Se muito. Não, é no mundo inteiro, gente. inteiro, Agora né? a gente tá Universal, Sony, Você tem lá os aplicativos. Universal. E Você hoje tem em o dia Deezer, o você Spotify. você fala em Spotify É. primeiro, aí depois Deezer, aí Apple, talvez, Apple. Amazon, claro. e os outros. É. Mas assim, e me diz uma outra coisa, e a gente consegue ouvir você agora quando? Olha, setembro. Setembro. A partir de setembro tem lançamento todo mês. Opa! Setembro, outubro, novembro. Aí tem uma mixtape que eu lanço em dezembro, que já tá pronta, assim. Eu vou tomar esse tempo para mixar, assim, e fazer toda a parte de comunicação. Porque não adianta estar pronto. As pessoas precisam saber que o negócio existe. Sim.
E então tem que ficar inédito até eu criar essa comunicação que começa aí em julho. Então agora esse segundo semestre é onde a gente começa a fazer o soft opening da empresa e, consequentemente, da minha carreira, porque eu sou a única artista da minha empresa por enquanto, a partir de setembro. E antes disso, sempre pode entrar em contato comigo que eu mando o link das coisas secretas que não estão nos... E quem quiser te assistir, coloca pra gente agora, Já aqui pra fala gente já agora botar o todos os link. O seus que pode, o que tá canais aí, permitido. a gente vai Ó, colocar aqui. o Instagram eu acho que é o canal principal. No Instagram, no cabeçalho do Instagram, tem o site do LinkedIn. E o LinkedIn tem entrada para o meu site pessoal. Não, meu site agora. Meu site pessoal, o site da empresa, o Talento Digital. E o teu Todos os Instagram, caminhos. Talma de Freitas? Talma, só Talma. Só Talma, com TH, né, gente? Por favor. THA, @Talma, com TH. Então vamos seguir Eu sou a essa Thalminha, nerd que porque entrou a no gente... Instagram na primeira semana que abriu o Instagram, eu entrei. Que ótimo, né? Porque você foi crescendo junto, porque o Instagram cresceu pra caramba. Sim, super, super. Poxa, que gostoso, hein, Ai, Thalminha? poxa, Que papo Thalma, maravilhoso. obrigada, A gente viu? cumpriu os nossos Não, roteiros? claro que não, né? Lógico que Porque não. é Não óbvio tem que nada não. assim. Mas é bom, Desculpa, Tati. porque você volta. Não, mas O Não, legal na de não verdade a cumprir gente é tocou porque assim, você eu volta. a conto gente da minha falou indústria, de Não. algumas coisas Seus que próximos estão aqui. projetos. Ó, tá rolou. vendo? Tem. Não, a gente falou de praticamente no, tudo. no frigir dos Não, sim. ovos. Aqui não Sim. teve A aquele gente roteirinho de... passou, vamos seguir 1, Foi 2, 3, 4, orgânico, 5. foi orgânico. Estamos a Orgânico. caminho, gente, Por de favor. conseguir fazer Produção, com o ó, roteiro. cumprimos, hein? Ai, O mas roteiro. olha, eu queria ficar muito mais tempo conversando. E A gente vai você ficar, tem né? que Vai acabar as voltar. câmeras, fecha as câmeras e a gente fica... E eu quero depois também ouvir você falar, você como compositora, né? Porque a gente falou da Thalma Sim. atriz, da Thalma cantora. Tem 5 minutos antes da gente fechar? Só Tem. para ouvir um pouquinho a Tem. Thalma falar. Lógico. Um pouquinho de Compositora? composição, mulher. Você é tão rica Ai. compondo. As suas coisas lá no Serendipidades. Falei certo? Serendipidades. Ó, falei numa tacada, hein? Olha ela! Então, a compositora, eu sinto que eu encontrei a minha voz ali naquela época da maternidade. Antes eu compunha, fazia coisas assim, tinha feito Não Foi em Vão, tinha feito Enquanto a Gente Namora, mas eu achei a minha linguagem, né, de falar a língua do espírito. Eu tinha muito pudor mesmo, tinha vergonha porque eu falava, quem é você para ficar pagando de oráculo, sabe? Tipo, enfim. E aí depois você vai amadurecendo e vai falando, não, ó, eu tenho que assumir quem eu sou de verdade, eu falo assim comigo mesma, vou botar isso na vida e seja o que Deus quiser. E aí eu fui agraciada por um Grammy. Então. Não foi um Grammy, foi a indicação do Grammy, mas mesmo assim Não, tem ali mas, a minha gente, medalhinha, meu botãozinho para dizer assim, eu faço parte de uma elite, né, cultural mundial, né? E isso é muito importante porque dá continuidade para o legado do papai, né? Volta tudo para o início. É muito legal isso, É né? muito rico. Esse final de semana passado foi aniversário dele, a gente fez um show em homenagem. E né, com a Orquestra Paulista de Choro e o Caetano Brasil, maravilhosos. E eu cantei Laranjeiras, cantei Capim Gordura, né? Mas cantei Pirambeira, que é uma música instrumental. Todo mundo lendo, e eu sei de cor. Eu sei as músicas do Lécio de Freitas de cor, desde que eu era criança. Porque, assim como ele tem um ouvido, né, muito maluco, né? E eu fui tatuada. Papai tatuou o piano dele todo dia, ensaiando, né? Eu era aquela criança que estava absorvendo tudo. Então, eu sou muito boa melodista. Minha relação com música é muito visceral mesmo. Isso, eu falei, é a 4ª vez que eu falo hoje. Ela me acorda de madrugada. Alto, assim. Às vezes eu, tipo, meu Deus. Às vezes, sei lá, andando na rua. Se eu entrar num zona, assim, meio de tédio, minha melhor amiga para compor. Eu fico entediada, daqui a pouco eu já estou inventando. As ideias vão vindo. Porque você vai tentando se entreter. Você fica se entretendo com a cabeça. Aí paixão é outra coisa que me ajuda muito. Eu fico apaixonada, assim, eu fico escrevendo músicas, fico escrevendo temas, escrevo poemas, aí eu faço melodia no poema e mando para a pessoa. Ai, que duca! Eu gosto, eu tenho amado a minha compositora.
Eu sinto que a minha empresa nasceu para protegê-la. Mais do que proteger a intérprete, proteger as minha compositora e a liberdade que a gente tem para criar, para colocar coisas no mundo. Não quero ficar negociando artisticamente o que eu vou fazer enquanto compositora, especificamente, assim. Claro. Se eu precisar ser um hobby, que seja um hobby, mas eu acho improvável, porque eu gosto muito de trilha de filme. E Olha. recentemente eu ando muito, assim, tipo, etérea, com, tipo, temas que parecem uma cena de uma coisa e tal. Então eu acho que eu vou conseguir os licenciamentos. Tomara, né? Ah, por favor. Quero fazer uma trilha de filme, quero fazer filmes e trilhas dos filmes, vou fazer música e criar cenas para poder ser, né, a cena da música, poder interseccionar a atriz e a intérprete com essa criação que vem, assim. Eu sinto que o Laércio, depois que ele passou a fazer parte de tudo. Tá mais fácil acessar, que antes você tinha que ligar, ter que ir na casa dele, pedir para ele não sei o quê. Agora você só, tipo, senta, dá uma centrada assim e fala, então, pai. E aí, daqui a pouco, Ai, coisas que lindo acontecem. isso. É muito legal. Demais, né? É muito boa essa Demais, relação. Parabéns, né? Que sensibilidade, né? Ai, que É delícia. isso. Thalminha. Ai, olha, eu quero fechar a nossa noite, né? Nosso dia, tarde, noite Dia, aqui, tarde e noite. com um verso. Escolhe o verso de uma composição sua. Verso. É. Ai, não, eu tenho uma composição. Ela fala sobre o samba. Ela chama JT. E era a princípio, eu fiz para Orquestra Imperial, é para ser uma música instrumental. Só que eu não conseguia botar eles para tocar mesmo. Até tocaram uma vez, mas não entrou pro repertório, e aí não queria gravar, mas aí tem que gravar com banda enorme, não tenho dinheiro e tal. Botei letra na música. Fiquei com tanta raiva, porque eu levei, tipo, 5 anos para botar a letra da música, ela saiu em meia hora. Eu falei, meu Deus, é assim mesmo, né? Mas eu gostei muito, porque ela é um manifesto sobre o samba enquanto identidade sonora, né, da música brasileira. E ela é assim, peraí, qual que é o tom? Samba, samba rock, samba funk, samba exaltação. Eu sou o samba percorrendo tuas veias, feito uma oração. Swing sincopado que faz verão, gingando na cadência a origem no Afro-Brasil. O pulso da verdade que resistiu, anos a fio, seja deslumbrante, exuberante como já se viu. Pelas avenidas, ou seja, no lamento de tristeza pelo karma capital. Minha lição de moral é que o samba nunca vai morrer. Sambar é consequência de quem sabe viver. Pra frente vamos sambar, sambar até vencer. Uhul! Ô, por favor, dá para abrir o programa assim, inverter a Nossa, pauta, hein? gente. Abre assim, a gente apresenta a Thalma, pode fazer o corte que vocês quiserem. Ai, que Parabéns, coisa Thalminha, linda. que maravilha, né? compositora, Bonzão. cantora, Nossa. atriz, você é Ai, gente, fantástica. olha, difícil encerrar um Daqui a programa mãozinha. desse, tá? Daqui a Com a mãozinha. nossa sorte, ela fica. Thalminha. E a gente- É isso. Fico. Olha, gente, valeu. Obrigada, Sem amigo, grandes pelo despedidas convite. hoje. Toma, mas você volta, hein? Porque foi Volto muito bom. sempre. lógico, inclusive porque depois que você tiver feito lá agora em setembro, você volta pra divulgar Eu volto o que no vai Isso aí. rolar. Já volto. fica volto combinado. sempre. Já Não, tá me conto, agendado. porque eu conto tem certos assuntos que demoram tanto, a gente podia um dia vir aqui só pra falar vamos só falar do lançamento de música. Então É isso. pronto. Como é que você fez? É É isso. isso A aí. gente não vai falar de mais nada, Mais porque nada. é tanto assunto, é tanto detalhezinho. Tô topado já. Pessoal, combinado. Pronto. Muito obrigado. Não esquece de seguir a Thalma, @Thalma no Arroba Thalma no Instagram. Instagram. Seguir assim, dá um like aqui na nossa página, no nosso Se inscreve YouTube. no Se canal. inscreve no inscreva-se, canal. dá um like, se Coloque, inscreve. coloque o Faz um botãozinho pacote. de Pessoal, É alerta muito pra te joinha. avisar. É joinha aqui, Faz inscreva-se o ali. pacote. Essa Pacote aqui, completo. por favor. Gente, vocês sabem o que fazer, né, gente? A É. gente tá no YouTube, né? Tipo, eu detesto Esses quando os botãozinhos caras do aqui YouTube embaixo, ficam aperta eles falando... todos. Pô, ali. dá um like Esquece aqui. de tocar o sininho. Eu não gosto disso. Aí eu não Um like toco o aqui. sininho. Segue Você a fica com gente. raiva, birra. não me diga o que também não fazer. vou, também não Mas vou também tocar não o falar não é legal, né? Não pode não falar, gente. Como faz, né? A gente vai viver nesse paradoxo pra sempre. Com certeza. Ai, gente. Valeu, fiquem bicho. com Obrigado, Deus. viu? Um Por quem beijo. ficou com a gente até Até agora. o Beijo. próximo. Valeu. Tchau, tchau.